Rádio Repórter com Luciana Pombo. Olá, te convido a vir comigo e ouvir agora as principais notícias do dia. Depois de uma semana ausente, não é mesmo, José Eduardo? Por alguns problemas pessoais, mas estamos de volta. E agora, pra ficar... Isso me lembrou Roberto Carlos. Eu voltei. Eu voltei agora pra ficar, porque aqui é meu lugar. Eu voltei pras coisas que eu deixei. Eu voltei. Em ritmo de melodia, vamos lá. Vamos lá. As principais notícias do dia. Hoje é dia 14 de maio de 2018. E o ano vai passando. Você está ouvindo a Rádio Tamandaré. Apresentação, Luciana Pombo. Não é difícil ver as patrolas da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, Área Urbana e da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, Zona Rural, pelas ruas da nossa cidade. Os meses de abril e também de maio têm sido de intensa movimentação para a recuperação de ruas e estradas rurais. Foram feitas obras de manutenção nos bairros Lameia Grande, Jardim Monte Santo, Areias, São João Batista, Tranqueira e Cintiamara. Além de manutenção, estão sendo feitas limpezas de bocas de lobo. Giro de reportagem. Com o fim de prazo, regularização eleitoral agora só pode ser feita a partir do dia 5 de novembro. Detalhes com Cariane Costa. Quem perdeu o prazo para regularizar o título eleitoral não poderá votar nas eleições deste ano. Com o cadastro eleitoral finalizado na última semana, qualquer tipo de atualização só poderá ser feita a partir do dia 5 de novembro. O eleitor em situação irregular pode ainda ter que pagar multa e sofrer algumas restrições. Entre as penalidades ao eleitor que não votar e nem justificar a ausência às urnas está a negativa da emissão do passaporte e carteira de identidade. Ele pode também não receber salário de função ou emprego público e não é permitido participar de concorrência pública ou administrativa estatal. Além disso, ele pode ficar impossibilitado de obter empréstimos em instituições públicas, de se matricular em instituições de ensino e de ser nomeado em concurso público. A multa eleitoral, nesses casos, pode chegar até R$ 35,10. Já aquele eleitor que não votou em 3 eleições consecutivas e nem apresentou justificativa de ausência às urnas, também pode ter o título cancelado. Somente em caso de perda ou extravio, o eleitor pode solicitar a segunda via do título até 10 dias antes do pleito de graça. Para tirar a segunda via, ele deve ir ao cartório eleitoral no município com documento de identidade. Se preferir, pode baixar de graça no celular ou tablet a via digital do título por meio do aplicativo e-Título, disponível nas lojas Google Play e Apple Store. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. Tramita na Câmara dos Deputados uma proposta de emenda à Constituição aprovada no Senado que restringe o foro privilegiado. É a PEC 10/2013, que não pode ser votada em razão da investigação federal na segurança do Rio de Janeiro. Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal, o STF, decidiu na última quinta-feira, 3, que crimes comuns praticados por deputados federais e senadores devem ser julgados pela primeira instância e ainda discute acabar com a prerrogativa de foro de todas as autoridades. Como seria bom se fosse verdade.
Vamos ouvir a reportagem. Vamos lá. O plenário do Supremo Tribunal Federal poderá analisar uma iniciativa do ministro Dias Toffoli para restringir o foro privilegiado para todas as autoridades. Recentemente, a Corte decidiu que deputados federais e senadores só serão julgados pelo STF por atos cometidos no mandato e em função do cargo, ou seja, as ações por crimes comuns e as anteriores à posse ficarão a cargo da Justiça de primeira instância. O senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, considerou acertada a iniciativa do ministro de tratar todas as autoridades de maneira igual e de declarar inconstitucionais leis estaduais e do Distrito Federal que garantam um foro para outros agentes públicos. Olha, eu acho uma ótima iniciativa, porque, na verdade, não podia fazer uma coisa que é para cá e membros do Poder Judiciário, de várias outras instituições ficariam fora. Então é importante acabar dessa forma para todos, então eu acho que é um acerto. Para o senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, o Supremo não está passando por cima do Congresso Nacional ao ampliar a restrição do foro. É importante ou votar na Câmara, como fizemos aqui no Senado, ou então que o Supremo, que já decidiu com relação ao Legislativo, decida também com relação ao Ministério Público, ao Judiciário e às outras instituições. O senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, ponderou que a iniciativa do Supremo apenas restringe o foro, mas não acaba com o benefício, como a proposta do Senado. Só estender a interpretação que o Supremo já decidiu para os congressistas, para os demais detentores do foro, ou seja, procuradores, demais membros do Ministério Público, juízes, membros do Judiciário, tribunais de contas. Só que não resolve. O foro tem que ser extinto, simples, e quem tem que fazer isso é o Congresso Nacional. Os deputados instalaram uma comissão especial para discutir a proposta do Senado, que só poderá ser votada pelo plenário da Câmara após o fim da intervenção no Rio de Janeiro. Da Rádio Senado, Érica Christian. Participe da programação pelo WhatsApp 41 992 29 1359. Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná, Celepar, promoveu o Dia Nacional da Bike ao Trabalho. De Curitiba, Priscila Paganotto. Pelo 5º ano consecutivo, a Celepar, a Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná, comemora o Dia Nacional de Bike ao Trabalho com ações voltadas ao incentivo do uso da bicicleta como meio de transporte. A diferença em relação às edições anteriores é que neste ano a empresa dedicou uma semana para debater o tema. Além da exposição Movimento sobre Rodas, do artista César Ferreira, instalada no hall da Celepar, a programação contou com oficinas sobre manutenção da bicicleta e a respeito de ergonomia nos esportes, onde os ciclistas tiraram medidas e receberam orientações sobre a correta dimensão do quadro da bicicleta, altura do selim e posição para pedalar. Nesta sexta-feira, Dia Nacional de Bike ao Trabalho, mais de 50 empregados participaram e receberam frutas. Ao meio-dia, um grupo de ciclistas pedalou da sede da empresa, na Rua Mateus Leme, em Curitiba, até o Parque São Lourenço, onde teve uma confraternização à base de frutas e sucos. De acordo com o presidente da Celepar, Jackson Carvalho Leite, através dos programas de qualidade de vida e transporte livre, a empresa incentiva a participação dos empregados em práticas que venham ao encontro da saúde, do bem-estar e da sustentabilidade. Esse projeto de qualidade de vida ele tem vários focos que nós desenvolvemos para melhorar a relação do nosso servidor e o clima organizacional na empresa. Além disso, nós entendemos, pelos objetivos do milênio da sustentabilidade, que a gente tem que contribuir para a mobilidade, para a melhor condição de convivência da população. E o projeto de mobilidade com bicicletas e com transporte, para nós é vital. Em relação ao uso de modais alternativos, o presidente lembra que desde 2014 a companhia possui um bicicletário coberto com 60 vagas e um vestiário. O programa Transporte Livre, ação que incentiva os empregados a usar a bicicleta como meio de transporte, teve os primeiros passos em 2007 na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e conta com o apoio da Fundação Celepar. Segundo o coordenador do programa Transporte Livre, o analista Guilherme Paim Mendes, a ação gera aumento da qualidade de vida, saúde e produtividade aos usuários, além de contribuir com o meio ambiente e otimizar a mobilidade urbana. O impacto é grande, é um programa que já está maduro e só nos traz mais certeza da melhoria da qualidade de vida, da saúde, da produtividade dos funcionários. O funcionário chega feliz,
seja pela endorfina, seja por um passeio mais tranquilo, menos estressante, e ainda tem uma contribuição com o meio ambiente e melhora, né, a mobilidade urbana. Com a participação de 50 funcionários, a estimativa é de que a emissão de 310 quilos de dióxido de carbono seja evitada em aproximadamente 800 quilômetros pedalados, o que também gera economia de combustível. O Detran do Paraná pretende usar o projeto da Celepar e entregou aos funcionários a nova edição da cartilha sobre o Código de Trânsito para ciclistas. O Dia de Bike ao Trabalho é inspirado no Bike to Work Day, iniciado em 1956 e realizado todo ano no mundo inteiro para promover a bicicleta como uma opção de transporte para o serviço. No Brasil, esta iniciativa acontece na segunda sexta-feira do mês de maio. O programa Transporte Livre recebeu o prêmio Ser Humano Oswaldo Tchequia 2016 na modalidade Desenvolvimento Sustentável e Responsabilidade Social Empresa. Priscila Paganotto, da Agência de Notícias do Paraná. Pagamento com desconto do IPTU termina nesta terça-feira, dia 15. Informações com Edson Tomás. Os moradores de Almirante e Tamandaré têm até o próximo dia 15 para pagar o IPTU à vista com desconto de 10% ou parcelado em 5 vezes. Quem paga em dia participa de promoções e concorre a vários prêmios. Os carnês estão sendo distribuídos aos moradores e o pagamento pode ser feito nas agências da Caixa Econômica Federal e espaços conveniados como as lotéricas. O diretor-geral da Secretaria Municipal da Fazenda, Zico Afornali, lembrou que os sorteios dos prêmios são sempre auditados e os moradores podem acompanhar no saguão da Prefeitura. O desconto para pagamento à vista é bem atrativo de 10%. É um desconto muito bom, além de que os pagamentos fazem com que o consumidor concorra a prêmios no final do ano. Serão sorteados um automóvel, uma motocicleta, tablets e celulares, lembrou ele. Além disso, o pagamento do IPTU auxilia no desenvolvimento da cidade em várias áreas. 15% do IPTU vai direto para a saúde, 25% para a educação, além da melhoria em ruas e vários benefícios aos cidadãos, lembrou a Fornali. Quem não receber o carnê do IPTU pode procurar a prefeitura ou pode imprimir a segunda via pela internet www.tamandaré.pr.gov.br/tributos. Dúvidas podem ser sanadas pelo telefone 3699-8600. Repórter Edson Tomás. O ouvinte fala. Aqui o ouvinte participa da nossa programação. Cipó, de Tamandaré. Gostaria de agradecer a todos e a todos. Aqui está o meu primeiro videoclipe de coração. Obrigado a todos e a todas que participaram. É nóis. Aliás, quem quiser ver o videoclipe do Cipó, basta ir no nosso grupo do Facebook, o grupo Rádio Tamandaré. Ele postou lá o seu primeiro videoclipe. Parabéns, rapper Cipó. Rap nacional, rap nacional, rap nacional, rap nacional, nossa luta continua. Salve, salve, salve o rap brasileiro. Salve, salve, salve a todos os guerreiros. Salve, salve, salve o rap brasileiro. Salve, salve, salve a todos os guerreiros. Salve os guerreiros, salve as guerreiras. Salve os verdadeiros, salve as verdadeiras. Que corre pelo rap, não fica de bobeira. Luta de várias formas e levanta a bandeira. Que corre atrás, sempre olhando para frente, nunca olhando para trás. Pare, presta atenção, o rap vem do gueto pra fazer revolução. Vamos parar um pouco e pensar. A sociedade discrimina quem vem do gueto, seja branco ou seja preto. Pra você ver como o rap é tão perfeito. Ele tirou para os irmãos do caminho errado, deu oportunidade para quem está trancado. Sempre falando a nossa realidade com muita dignidade. O rap sempre vai ter voz ativa quando ele toca no rádio ou na TV. Quem é verdadeiro sabe que o rap quer dizer salve, 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 salve o rap brasileiro. Salve, salve, salve a todos os guerreiros. Salve, salve, salve o rap brasileiro. Salve, salve, salve a todos os guerreiros. Salve
Salve ao rap na minha vida, que significa muito mais do que cê pensa ou imagina. Não é simplesmente pegar o caderno, uma caneta e mandar a rima, é pedir a paz pras periferia, pros mano e pras mina. Que estou suave, só quem é vai saber. Neste rap eu mando um salve, salve ao rap na região. Anuncia a verdade pros rappers, é a missão. Salve, salve, salve ao rap brasileiro. Salve, salve, salve a todos os guerreiros. Salve, salve, salve ao rap brasileiro. Salve, salve, salve a todos os guerreiros. Sou guerreiro combatente, nunca fujo da missão. Aqui é o Vila, GDV, metralhando informação. Sou difícil de cair, mas se cair, caiu de pé. Salve, salve pra você, que é aqui de São José. Onde toda a quebrada, cada canto que tu for, Tamandaré é a sua vida, o Isaura é meu amor. Pra você que ama o rap, lhe dedico esta história. E com Deus do impossível, caminhamos pra vitória. Salve, salve, salve o rap brasileiro. Salve, salve, salve a todos os guerreiros. Salve, salve, salve o rap brasileiro. Salve, salve, salve a todos os guerreiros. Salve, salve, salve o rap brasileiro. Salve, salve, salve a todos os guerreiros. Salve, salve. Participe pelo nosso WhatsApp, que é o 4192291359, pela nossa página no Facebook, pelo nosso grupo de debates ou pelo nosso site, que é o www.radio Tamandaré. Sua participação é muito importante para nós. Rádio Tamandaré, 24 horas com você. a cidade toca aqui. Baixe o aplicativo e ouça notícias e boa música no seu celular. A Unidade de Saúde Jardim Paraíso, referência em qualidade de atendimento, realizou a coleta de preventivo para mulheres. Com horário estendido, foram atendidas 45 mulheres para preventivo e 13 mamografias foram marcadas. Você está ouvindo a Rádio Tamandaré. Apresentação, Luciana Pombo. Almirante Tamandaré se candidatou como sede de um polo de ensino à distância do Instituto Federal do Paraná, o IFPR. O assunto foi discutido durante um encontro com o reitor Odacir Antônio Zanata. Estiveram presentes os deputados federais Sérgio Souza e o prefeito Gerson Colodel e o secretário municipal de educação Jussier Parreira. Giro de reportagem. Vamos agora a mais um giro de reportagem. Sem ganhador, Mega Sena paga 60 milhões na quarta-feira. Gabriele Bezerra tem mais informações. Isso está esperando que nós vamos fazer a aposta. E vamos? Vamos. Ninguém acertou as 6 dezenas da Mega Sena sorteadas nesse sábado em Santa Catarina. Os números sorteados foram 06, 09, 41, 54, 56 e 58. 67 ganhadores acertaram a quina e cada um vai levar o prêmio de R$ 52 mil. Outros 5.600 apostadores acertaram a quadra e faturaram R$ 887. O próximo concurso, que será sorteado na quarta-feira, dia 16, tem um prêmio acumulado estimado em R$ 60 milhões. As apostas podem ser feitas até às 7 horas da noite de quarta-feira nas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país e também no aplicativo da Caixa para quem é correntista. Da Rádio Nacional em Brasília, Graziele Bezerra. Dia D da vacinação. 65 mil postos de saúde abriram as portas para imunizar contra a gripe. Reportagem é de Cariane Costa. Bom, e antes da Cariane falar, apenas destacando, em Almirante Tamandaré também os postos de saúde abriram neste sábado e a campanha oficial foi aberta na Unidade de Saúde Cachoeira. Vamos lá, Cariane. 65 mil postos de saúde em todo o país abriram as portas nesse sábado para a vacinação contra a gripe. O dia D foi destinado à imunização dos grupos de risco. O jornalista José Fonseca conta que este é o 3º ano consecutivo que toma a vacina. Estou com 70 e acho que faz efeito, sim. É uma dessas vacinas que eu acho que funciona. Mas eu sinto um alívio grande. A gripe realmente... Eu acho que nunca mais eu tive assim pra valer, não.
Idosos a partir de 60 anos, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, trabalhadores da saúde, professores da rede pública e privada, povos indígenas, gestantes, mulheres que deram à luz recentemente e pessoas com doenças crônicas, como asma e diabetes, devem se imunizar. A meta do governo para este ano é que cerca de 54 milhões de pessoas sejam vacinadas até o final da campanha, no dia 1º de junho. O ministro da Saúde, Gilberto Ock, afirmou que já entregou 80% das doses para os estados brasileiros. São 60 milhões de vacinas, não faltará vacina para o público-alvo. Nosso estoque ele é reposto regularmente, então não tem problema nenhum. E nós temos aqui 54 milhões de pessoas que são público-alvo com 60 milhões de vacinas. É um investimento que chega a quase R$1 bilhão. Segundo o Ministério da Saúde, a vacina trivalente disponível na rede pública protege contra os 3 subtipos do vírus da gripe, H1N1, H3N2 e influenza B. Quem tem alergia a ovo não deve tomar a vacina sem orientação médica. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. Esportes. Grupo de ciclistas já está formado em Almirante Tamandaré. Informações com Djalma Malaquias. Almirante Tamandaré conta agora com o grupo GTB de ciclistas. Na manhã deste domingo, eles participaram do primeiro passeio ciclístico do município, com apoio da prefeitura. Foi um sucesso. A saída foi no Parque Municipal Ambiental Aníbal Cury. O percurso de 33 quilômetros foi pelo Circuito da Natureza. Parabéns aos participantes. #Circuito da Natureza. A Agência do Trabalhador está com vagas nas mais diversas áreas. De Almirante Tamandaré, Edson Tomás. A Agência do Trabalhador tem vagas para as mais diversas áreas. Você que ainda não conseguiu um emprego, preste atenção nas exigências de cada empresa e corra em busca de sua vaga. Tem colocação no mercado para forneiro de padaria para moradores do Lamenha Grande e Jardim Paraíso. Ensino médio incompleto, eletricista. Ensino médio completo, 6 meses de experiência em carteira. Operador especializado em extrusora de forro de PVC, experiência de 6 meses em carteira, ensino médio completo e auxiliar técnico na manutenção de equipamentos médicos, 6 meses de experiência em carteira, ensino médio completo. Também tem vagas para costureira de bagum, ensino fundamental completo. A Agência do Trabalhador fica na Rua Lourenço Ângelo Busato, 384, no centro. Para pleitear uma vaga, o trabalhador deve comparecer munido de documentos pessoais e carteira de trabalho. Repórter Edson Tomás. Cultura. Israel havia perdido a independência 2000 anos atrás, mas ao longo deste tempo sua cultura preservou e permaneceu espalhada pelo planeta em pequenas comunidades, em vários países de hábitos e culturas diferentes. Há 14 milhões de pessoas inseridas nesse contexto. Israel se beneficiou com a vinda de engenheiros, médicos, cientistas para formar um país no meio do deserto, que graças à tecnologia desperdiça menos água do que qualquer outro país e desenvolve tecnologia e inteligências responsáveis, inclusive, pela autodefesa do país. A única democracia do Oriente Médio atacada por todos os lados. Ainda assim, proporciona uma qualidade de vida à sua população que inveja muitos países. Parabéns, Israel. A música do dia é San José, do grupo Mônica Seco. Produção e apresentação Luiz Cláudio Canuto. E agora, na Rádio Câmara, a música do dia. Apresentação Luiz Cláudio Canuto. Hoje é aniversário de 70 anos da fundação do Estado de Israel, ou refundação, já que a independência do Estado judeu havia sido perdida 2000 anos atrás. Foram 2000 anos de perpetuação de uma cultura espalhada por todos os lugares do mundo, formando pequenas comunidades, algumas maiores, em países com diferentes idiomas, diferentes culturas, diferentes hábitos. Não é incrível que mais de 14 milhões de pessoas espalhadas pelo planeta tenham conseguido resistir e perpetuar geração após geração uma mesma cultura e seus hábitos? Recém-fundada em 48,
Israel se beneficiou cientificamente e tecnologicamente da chegada de milhões de imigrantes judeus, engenheiros, médicos, cientistas. O pequenino país, instalado no meio de um deserto. Na escassez, Israel desperdiça menos água do que qualquer outro país e desenvolve tecnologia e inteligência que são responsáveis pela eficiente autodefesa do país. Porque tem mais essa. Após a fundação em 48, o pequeníssimo Estado de Israel se tornou a única democracia do Oriente Médio e, detalhe, cercada de inimigos que a atacam constantemente. Ainda assim, mantém uma qualidade de vida e um desenvolvimento econômico e científico capazes de invejar qualquer outro país. Apesar de representar 0,02% da população, quase 30% de todos os condecorados pelo Prêmio Nobel são judeus. Judeus espalhados em dezenas de nacionalidades mundo afora, que colaboram com a química, com a medicina, com a física, com a economia. São norte-americanos, britânicos, franceses, russos, italianos. As nacionalidades mais laureadas com o Nobel devem à colaboração de judeus. O Prêmio Nobel de Química de 2009, o cientista Ada Yonath, explicou em uma entrevista por que quase 30% dos prêmios Nobel da história são judeus. Ele disse o seguinte: havia muitas profissões proibidas para eles. Uma das poucas que lhes restavam era a ciência, e assim os judeus estudaram para serem médicos, músicos ou cientistas. A ideia de que aprender é importante, de que está na raiz, continua vigente, diz ele. Olha, nem vou fazer referência à Segunda Guerra, ao Holocausto, tudo isso já se sabe, já se pode pesquisar, né? O fato é que em 2015 a população de judeus no mundo se igualou ao que havia antes da Segunda Guerra. Isso é um dado triste e um dado ao mesmo tempo que faz a gente olhar para o horizonte, né? Voltando a falar do Prêmio Nobel, né? Isso foi apenas uma pequena digressão. Israel, como país, tem 10 prêmios Nobel. 6 de Química, 2 de Economia, 1 de Literatura e 3 da Paz. Os 3 da Paz foram concedidos a Yitzhak Rabin, Shimon Peres, os dois em 94, e Menachem Begin, em 78, e estão no contexto do conflito do Oriente Médio. A criação de Israel, que foi anunciada em 14 de maio de 48, se baseou numa resolução aprovada um ano antes na ONU e que previa a divisão do então território da Palestina em um Estado árabe e em um Estado judeu. A Palestina estava sob administração britânica e tinha a maioria árabe. A resolução da ONU, que foi aceita, acabou sendo recusada pelos governantes dos países árabes que ali ao redor da Palestina. Houve discussões diplomáticas e houve a decretação da independência de Israel em maio de 48. A resposta a isso foi imediata. No dia seguinte, Egito, Síria, Líbano e Iraque atacaram Israel. Cerca de 750 mil árabes que viviam na região foram obrigados a fugir. E 800 mil judeus que estavam na Síria, no Iraque, na Tunísia, na Líbia e no Iêmen foram para Israel. A vitória israelense veio em 49 e garantiu a sobrevivência do novo país com territórios ainda hoje ocupados por precaução. Israel reagiu. Existe uma máxima de Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, que resume um pouco essa história. Se os judeus depusessem as armas hoje, não haveria mais Israel. O reconhecimento do Estado de Israel pelos grupos palestinos ainda é um tabu. No aniversário de 70 anos da criação do Estado de Israel, a música de hoje é de um grupo chamado Monica Sex, uma banda de rock israelense. A música se chama São José. היא נסעה לסן חוזה וחתכה את הוורידים, היא סבלה ממנת יתר של שמש ותקנים, יש שם בית חולים יפה, הרופאים בחלוקים ופלמינגו על הדשא הם צפופים כמו עננים ורודים, עננננים. מה היה לך רע להיות ילדה שלי?
סובל מלב שלא פועל עננני מה היה לך להיות ילדה שלי לבזבז את השעות שלך איתי בסוף כמו מין משכב אחד בתוך השני השעות שלי איתה בסוף כמו מין משכב אחד בתוך השני Você ouviu San José, do grupo Mônica Sex, uma banda de rock israelense. A música foi essa porque 14 de maio de 48 foi o ano de fundação do Estado de Israel. Hoje é aniversário de 70 anos de Israel. A música do dia volta amanhã. Participe da programação pelo WhatsApp 41 992 29 1359. O Comitê Gestor Municipal realizou mais uma reunião para discutir incentivos para pequenos e microempresários de Almirante Tamandaré no programa Cidade Empreendedora. Em pauta, a implantação de políticas de acesso ao mercado numa parceria entre a Prefeitura Municipal e o SEBRAE, o Serviço Brasileiro de Apoio ao Pequeno e Microempreendedor. Rádio Repórter. O programa Família Paranaense funciona a todo vapor em Almirante Tamandaré. No CRAS, Centro de Referência em Assistência Social Tanguá, as mães se reúnem para atividades diversas. O programa tem como meta a promoção de famílias que estão em situação de vulnerabilidade social, integrando ações nas áreas de assistência social, habitação, agricultura, trabalho, saúde, educação, segurança alimentar, esporte e lazer. Reportagem especial. Negros lutavam por liberdade bem antes dos 130 anos que marcaram a abolição da escravatura. Informações com Juliana César Nunes. O 13 de maio marca a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel. A luta pela liberdade dos descendentes africanos, no entanto, é bem anterior a essa data e começa já na chegada dos africanos às Américas durante o tráfico transatlântico. A resistência das comunidades quilombolas tornou possível a libertação de milhares de pessoas, mesmo sendo o Brasil um dos últimos países a proibir a escravidão. O professor Clébio Corrêa de Araújo, da Universidade Federal de Alagoas, lembra a resistência do Quilombo dos Palmares, na Serra da Barriga, ainda no século XVII. A sociedade senhorial alagoana é uma sociedade que vai viver 4 séculos aterrorizadas. E o grande terror da sociedade senhorial alagoana era o ressurgimento de Palmares. E daí que a violência contra qualquer forma de organização política em Alagoas, que tenha como mote a afirmação da negritude, seja tão grande. Porque essa elite sabe de quem nós descendemos. Após quase um século de resistência, o Quilombo dos Palmares tombou e os descendentes que sobreviveram à guerra se espalharam por todo o Brasil. Pesquisas recentes mostram a importância das comunidades quilombolas amazônicas para a luta pela abolição da escravatura no Brasil. Emanuel Faria Júnior, professor da Universidade Estadual do Maranhão, conta que elas representavam a possibilidade de liberdade imediata por causa da dificuldade de encontrá-las em meio à floresta amazônica. A gente pode citar o Baixo Amazonas, tem quilombos que duraram por mais de 40 anos, né, que é no caso do Quilombo do Maravilha, no Rio de Lambetas. A gente pode citar também o Quilombo do Piolho,
no Rio Guaporé, na fronteira com a Bolívia, né? Teresa de Benguela, né? Considerada rainha e tal. Então o Quilombo ele foi um movimento de liberdade, né? Concreta, né? A abolição formal da escravatura completa 130 anos, mas as comunidades negras permanecem em luta pela sobrevivência. Givânia Silva, integrante da CONAC, Coordenação Nacional das Comunidades Quilombolas, explica por que o movimento considera a abolição inacabada. Nós queremos viver, nós queremos plantar, nós queremos estudar. Então, é manter o Quilombo dos Palmares como uma inspiração para a luta, que sempre foi e vai continuar sendo, mas nós precisamos também lutar para os lugares onde as pessoas estão, quilombos com mais de 10 mil famílias, com 3 mil famílias, e se inspiram nesse quilombo, no Quilombo dos Palmares, para se manterem na luta por liberdade. Com sonoplastia de Messias Melo, da Rádio Nacional em Brasília, Juliana César Nunes. Ouvinte Tamandaré. Aqui o ouvinte participa da nossa programação. Participe você também pelo nosso WhatsApp 41 9229 1359, pela página no Facebook, pelo grupo de debates ou pelo site www.radiotamandaré.com. Sua participação é muito importante para nós. Rádio Tamandaré, 24 horas com você. A cidade toca aqui. Exclusivo. Cartas do Cárcere. Presos relatam violações de direitos em presídios brasileiros. Daniele Soares tem mais detalhes. Vou fazer uma comparação grosseira, só para o senhor entender. Pega um cachorro que foi maltratado e coloca numa jaula e trata com respeito e dignidade, pode ter certeza que ele vai se tornar um animal dócil e preparado para viver em sociedade, para viver em qualquer lugar. Mas se você jogar ele numa jaula, só maltratar, humilhar, pode ter certeza que ele vai ficar 10 vezes pior do que entrou. Esse é um relato de um preso de Minas Gerais. E como esse, há outros depoimentos de detentos que denunciam violações de direitos. O descumprimento da lei de execução penal é a principal reclamação. Em cartas enviadas ao poder público, os internos reivindicam assistência judicial para conseguirem a liberdade após o cumprimento da pena. É o que revela o projeto Cartas do Cárcere, da Universidade Católica do Rio de Janeiro, que analisou quase 9 mil correspondências de detentos de todo o país. De acordo com a coordenadora do projeto, Tula Pires, há ainda denúncias sobre superlotação, violência policial, abuso de autoridade, falta de acesso à saúde e também pedidos como indulto, progressão de regime e transferência para outra unidade. Após a análise do material, a coordenadora concluiu que o Estado, ao não agir para mudar essa realidade, viola direitos humanos e reforça o discurso da impunidade. Impunidade, para fazer algum sentido, ela tem que ter relação com não aplicação de normas jurídicas. E a gente não pode escolher as normas jurídicas que a gente quer que sejam aplicadas. Se há um discurso público pela aplicação adequada de normas, é preciso que a gente vocalize esse discurso público como aplicação adequada de todas as normas existentes. E aí não dá para a gente compactuar com um modelo de privação de liberdade que em si produza violações de direitos que não estão contempladas nos pactos políticos que foram traduzidos em normas. A coordenadora explica que as cartas são encaminhadas principalmente para a Ouvidoria Nacional dos Serviços Penais, ligada ao Ministério da Segurança Pública, e de lá enviadas para outros órgãos para solucionarem as demandas. O advogado Alisson Oliveira, membro da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, no Distrito Federal, afirma que o poder público é responsável pela vida do preso e que, se houver violações de direitos, o Estado deve ser responsabilizado. Quando o Estado, por meio da lei penal, ele cerceia a liberdade do indivíduo, ele se torna o tutor da vida daquela pessoa. E aí, quando essa pessoa entra para o sistema penitenciário, onde lá ela tem um tratamento que não é digno, além disso, o artigo 5º também fala que no nosso país não terá penas cruéis, mas não existe penas cruéis em tese. Mas a partir do momento que você é colocado dentro do sistema penitenciário, onde não há um respeito sobre a questão física, mental e moral do preso, essa pena acaba sendo cruel.
Diante das reclamações, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, afirma que é preciso garantir os direitos dos detentos, mas atribui ao Ministério Público a função de tomar providências em casos concretos de violação. Não é porque uma pessoa cometeu um crime que ela não tem uma condição humana. E se a gente desrespeita a condição humana, seja de quem for, a gente desrespeita a nós próprios. É claro que, para mim, criminoso que sequestra, que mata, que é chefe de tráfico, é mão dura, tem que ficar preso e tem que pagar para valer. Mas isso não significa que o Estado deve se nivelar ao criminoso. Eu tenho que combater dentro do limite da lei. Agora, evidentemente que cabe o Ministério Público, sobretudo, como aquele que é defensor dos direitos da sociedade e também defesa do Estado, tomar as providências. A reportagem procurou a Procuradoria-Geral da República, mas a instituição informou que acompanha presídios federais e que as penitenciárias estaduais são fiscalizadas pelos Ministérios Públicos dos estados. E enquanto as violações de direitos humanos não terminam, quem está pagando pelo crime que cometeu sonha com a liberdade e com condições mais dignas. A prisão mutila o ser humano, não transforma a personalidade de um criminoso, não expande sua inteligência, não reedita as áreas do seu inconsciente que financiam o crime. Nós precisamos de ser reeducados, conscientizados, respeitados e tratados. Sonhar é preciso. Com sonoplastia de Messias Melo e produção de Renato Lima, da Rádio Nacional em Brasília, Daniele Soares. Giro de reportagem. Ministério Público denuncia ex-prefeito Fernando Haddad por Caixa 2 na campanha de 2012. Acompanhe a reportagem de Nelson Lim. O Ministério Público de São Paulo denunciou o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, e mais 4 pessoas por uso de Caixa 2 na campanha eleitoral de 2012 para a Prefeitura da capital paulista. Caso a Justiça aceite a denúncia, Haddad e os demais acusados se tornarão réus por falsidade ideológica para fins eleitorais. A denúncia, assinada pelo promotor Luiz Henrique Dalpós, é baseada na delação de Ricardo Pessoa, da empresa UTC. Segundo o depoimento, o próprio Pessoa teria pago uma dívida de campanha de quase 3 milhões de reais para uma gráfica, a pedido do ex-tesoureiro João Vacari Neto. Por nota, a defesa de Fernando Haddad informou que ainda não teve acesso à denúncia, que não há qualquer elemento que mostre que Ricardo Pessoa tenha pago algum valor na campanha eleitoral de 2012. Além disso, diz a nota que todos os interesses da UTC na cidade de São Paulo foram contrariados na gestão de Haddad. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim. Comissão aprova a Política Nacional do Cuidado para Idosos, Pessoas com Deficiência e Crianças. A ideia é seguir princípios como o direito à autonomia e à independência, a prioridade para a convivência familiar e comunitária, atendimento humanizado na rede pública de saúde e respeito às diferenças. De Brasília, mais informações com Cláudio Ferreira. A Política Nacional do Cuidado tenta envolver governo e iniciativa privada para atender quem está em situação de vulnerabilidade, como idosos, pessoas com deficiência, crianças e adolescentes. O projeto da deputada Cristiane Brasil, do PTB do Rio de Janeiro, foi aprovado pela Comissão da Câmara, que trata da defesa dos direitos da pessoa idosa. A proposta cria um comitê gestor de programas para executar esta política. A ideia é seguir princípios como o direito à autonomia e à independência, a prioridade para a convivência familiar e comunitária, atendimento humanizado na rede pública de saúde e respeito às diferenças. Em relação aos idosos, por exemplo, as diretrizes incluem acessibilidade e estímulo ao envelhecimento ativo. Para todos os indivíduos considerados vulneráveis, outra meta é prevenir a violência. De acordo com a coordenadora da Central Judicial do Idoso, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Márcia Domingos, é urgente combater as agressões contra os mais velhos. É uma população que precisa de um olhar diferenciado, uma proteção muito maior, porque são as mulheres idosas, as maiores vítimas de violência e dos crimes que acontecem dentro de casa, que são esses 3 principais crimes: violência psicológica, violência financeira e a negligência. O projeto prevê a capacitação continuada de cuidadores formais, informais e comunitários, além da regulamentação da profissão de cuidador em até 1 ano depois da aprovação desta política. Para o promotor Delton Pastore, do Ministério Público de São Paulo, essa é uma questão essencial para a população idosa. Essas ações, elas são importantes, sim, né?
tanto com relação ao público que vive em casa, como com relação ao público que já vive institucionalizado. Capacitação é sempre importante nessa área de atuação. A autora do projeto, deputada Cristiane Brasil, disse que a proposta pode ajudar o Executivo a elaborar metas para que a tarefa de cuidar da população mais vulnerável seja dividida entre as várias esferas de governo e a família. A longevidade é um prêmio, só que a obrigação de cuidar dos pais também ficou para a família e a gente tem que ajudar as famílias a cuidar dos seus pais, porque esse prêmio não pode virar um peso. Pela proposta, o orçamento do ano seguinte à aprovação da lei já deve destinar recursos para a implantação de programas voltados à Política Nacional do Cuidado. O projeto vai ser examinado agora pela Comissão de Seguridade Social e Família. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira. Rádio Tamandaré. Junho Verde será mês de conscientização ambiental no Paraná. De Curitiba, Cláudia Ribeiro. Por que criar esse mês? O que ele vai tratar? Veja, defender o meio ambiente. Isso todos nós temos a obrigação. Nós colocamos no papel e tornamos o mês de junho o Junho Verde, para que a Assembleia protagonize esse momento e todo o estado do Paraná possa fazer palestras, possa fazer tudo aquilo que venha a, principalmente os mais novos, a conscientizá-los da importância do meio ambiente. Então, é mais uma bandeira do nosso mandato, a questão do meio ambiente, e nós ficamos muito felizes de ter apresentado esse projeto. Queremos sim, no início de junho, fazer uma atividade aqui na Assembleia, para que todo o estado do Paraná, nesta mesma corrente, possa falar da importância, não só para os nossos jovens, para todas as classes de idade, a importância de se manter um meio ambiente correto, íntegro, que garanta um futuro melhor para os nossos filhos. Quando você cria, eu tive o prazer de fazer o Dezembro Laranja, ações de conscientização do câncer de pele. E nessa mesma esteira, como outros deputados fizeram aqui, eu acho que é extremamente válido para que daqui a pouco se apresenta um projeto para, antes de uma sessão de cinema, possa estar divulgando conscientizações a respeito do meio ambiente, não só as nossas escolas, as nossas faculdades, as nossas universidades, enfim, tudo aquilo que possa fazer com que a pessoa reflita, pense, analise da importância de se preservar o nosso meio ambiente. E a caminhada abre espaço para protetores no Parque Ambiental Aníbal Cury. De Almirante Tamandaré, de Djalma Malaquias. O Parque Municipal Ambiental Aníbal Cury virou local para encontro de ciclistas, famílias e protetores. Neste domingo ocorreu a primeira caminhada, passeio de donos de cães. Todos, de forma consciente, levaram uma sacolinha para juntar dejetos, caso fosse necessário, em respeito ao meio ambiente. #caminhada, #o parque é nosso. Saúde. O bairro do Tanguá ganhará uma unidade de saúde da família, a USF. A ordem de serviço foi assinada pelo prefeito Gerson Clodel, o vice-prefeito Daniel Lovato, o secretário municipal de saúde Ernesto Rossi e pelo representante da OCAL Construção Civil Limitada, Henrique Rustic de Carvalho, Reid. A unidade de saúde será instalada na rua César Augusto Ferri, 75, e custará R$ 932.600. As obras já começaram. Educação. Na trilha da história, após Lei Áurea, negros libertos sofreram sem lugar no mercado de trabalho. A apresentação de Isabela Azevedo. Na trilha da história. Uma mini biografia do Brasil e do mundo. Olá, eu sou Isabela Azevedo e está começando mais uma versão reduzida do Na Trilha da História. Hoje nós vamos falar sobre os 130 anos da Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel no dia 13 de maio de 1888. A partir daquele dia, estava extinta a escravidão no Brasil. Mas o que aconteceu com os negros libertos? Como eles foram inseridos na sociedade brasileira? Nossa entrevistada é a historiadora Lucilene Reginaldo, doutora em História pela Universidade Estadual de Campinas, onde também é professora de História da África. Ela conta que quando a escravidão foi abolida, quem se viu livre percebeu que estava, na verdade, preso a um sistema cruel. Nem o moribundo governo imperial,
ou o novo governo republicano instaurado no ano seguinte adotaram medidas para integrar os ex-escravos à sociedade. Uma lei que, no final das contas, não ofereceu. Além da lei, você não teve nenhum outro suporte legal para que esses ex-escravos passassem a ter um lugar no mundo do trabalho livre, etc. Sem incentivos para entrar no mercado de trabalho ou para ter acesso à educação, os negros recém-libertos se juntaram àqueles que já acumulavam anos ou gerações de liberdade. Que antes de 1888, em algumas regiões do Brasil, mas de modo geral no Brasil, grande parte da população negra já era livre, ou seja, liberta, ou escravos que conseguiram comprar sua liberdade, ou descendentes de libertos, ou seja, uma população negra já livre. Então, ou seja, a experiência da liberdade no mundo do trabalho não é uma novidade. Acho que o que ocorre depois de 88 é que você começa a ter, por exemplo, no caso brasileiro, acho que o fenômeno da imigração europeia, que instaura aí, uma espécie de nova competição no mundo do trabalho, não tem a menor dúvida, que coloca essa população negra liberta ou livre já de uma ou duas ou três gerações numa condição de inferioridade. Na opinião da pesquisadora, a educação é uma das ferramentas mais importantes para a promoção da igualdade racial e para a valorização da cultura negra. O ensino da história da África, o ensino da história do negro no Brasil pode ser um instrumento importante para que os nossos jovens negros se instrumentalizem para combater o racismo, que no final das contas é um pouco entender o que ele é, e como é que ele funciona. Primeiro, a ideia de que o racismo, que parte do suposto de que a humanidade é naturalmente hierarquizada, é uma invenção recente da história da humanidade. E, ao mesmo tempo, pensar que a própria relação que os europeus, ou quem está lá no Índico, estabelece com o continente africano, não foi uma relação marcada por essa natureza inferior que, de fato, não existe. Então, acho que isso, a história da África, pode contribuir muito. De outra parte, eu acho que o estudo da história do negro no Brasil tem mostrado a história de como é que esse racismo no Brasil se estabelece no pós-abolição, como é que ele vai entrando na sociedade, entendeu? Então, um pouco ajudar a desconstruir historicamente esses mitos. Esta foi a versão reduzida do Na Trilha da História. O episódio completo tem 55 minutos e traz, além da entrevista na íntegra com a historiadora Lucilene Reginaldo, um papo com a rapper Vera Verônica, que tem vários projetos na área de igualdade racial. Felizes postas ao agressor. Tenho orgulho da minha cor. A energia que emana da identidade conforta a minha dor, me traz serenidade. A diáspora de ontem é o levante de agora. Sou da geração guerrilheira de outrora. Sem retrocesso edificar a nação. Posso tudo a todo tempo contra a opressão. Sou livre, vim trazer meu revide. Enquanto uma mina negra, Dandara vive. Sou negra. Para ouvir, acesse radios.ebc.com.br/Na Trilha da História. E se você quiser mandar uma mensagem pra gente, nosso e-mail é culturaearte@ebc.com.br. Até semana que vem, pessoal. Na Trilha da História. Roteiro e apresentação, Isabela Azevedo. Produção, Lidiane Leles. Esta é uma realização da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Na Trilha da História. Uma mini biografia do Brasil e do mundo. Espaço Interativo. E perguntamos na nossa enquete do dia no grupo Rádio Tamandaré. Mulher é presa após divulgar blitz da Polícia Rodoviária Federal em rede social. Você acha que a atitude foi severa demais? Para nossa surpresa, 100% dos nossos ouvintes responderam o mesmo. Correta. Se é crime, tem que ser presa. E olha, eu me surpreendi de verdade. Eu achei que ia mesclar um pouco e tal. Mas não, 100% acharam que a mulher realmente tinha que ter sido presa. Não, eu não me surpreendi nada, porque tem que ser assim mesmo. Não tem que avisar nada de blitz em rede social. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso é dar margem para bandidagem mesmo, dar margem para um bandido fugir e tudo mais. Tá certo. Vamos aproveitar e registrar a audiência de nossos ouvintes. Vamos lá? Fábio Jurevite Sabadim, de Almirante Tamandaré. Norival Júnior, de Praia Grande. Nelson Ratinho, de Curitiba. Brandon Granzotti, de Almirante Tamandaré. O Tomás Luiz, de Curitiba. Michel Gabardo, de Almirante Tamandaré. Guilherme Gomes, de Matinhos. Henrique Lima, de Campina Grande do Sul.
John Azevedo, de Assis Chateaubriand. Verde João Montoski, de Curitiba, e aliás, apesar do verde, ele é atleticano. Você tá rindo por quê? Não achou legal o verde? Nem pouco. Não fale seu nome no estádio. Vamos lá. João Pedro Guerra, de Pontal do Paraná. Você está ouvindo Rádio Tamandaré. Apresentação, Luciana Pombo. E uma última informação. Eficiência na busca de recursos. Foi desta forma que a Prefeitura de Almirante Tamandaré conseguiu diversos novos veículos para a frota municipal. São carros e utilitários para as áreas de saúde, família, desenvolvimento social, trabalho, meio ambiente, entre outros. Rádio Tamandaré. Termina aqui o nosso informe diário. Mais informações a qualquer momento. Fique ligado. Ah, termina mesmo? Manda lá, vai. Que peninha. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Manda. Posso fazer? Manda. Posso? Vai logo. O que deu no seu goleiro para usar um telefone celular no estádio? Eu não sei, em coletivo ele deve explicar, eu espero, porque não dá pra gente dizer que um goleiro, pouquinho antes de uma partida, olha o celular e quase perde o primeiro lance. Eu acho que ele estava mandando uma mensagem pra mamãe. Olha, eu acho que não, hein? Não? Eu acho que a namorada tava dando uma bronca por causa do gol que ele perdeu e foi feio de ver. Não, mas o jogo tava pra começar. Não consegui dar uma chance pra ele. Era mensagem pra mamãe. Não pode. Como pode um negócio desse? Não tem lógica. Bom, resultado da partida, 2-1 pro Atlético Mineiro. O Atlético Paranaense perdeu na própria casa, na Arena da Baixada. Lamentável. Aliás, um dos grandes vilões da partida foi ele mesmo, o Santos. Hoje estamos felizes de um lado e infelizes do outro. Bom, fazer o quê? Vamos que vamos. A vida continua. Rádio Tamandaré. 24 horas com você. Almirante Tamandaré. Prefeitura da cidade. A cidade toca aqui. Rádio Repórter com Luciana Pombo. Aqui tem IPTU. Dia 15 de maio é dia de pagar seu IPTU. Além de concorrer a vários prêmios, você colabora para que a Prefeitura invista em mais asfalto, mais educação e mais saúde. Se você ainda não recebeu seu talão, procure o setor de tributação na Prefeitura de Almirante Tamandaré. Pague seu carnê de IPTU em dia. Você contribui e a cidade cresce. Almirante Tamandaré, Prefeitura da cidade, construindo o futuro.